Oi, gente! Prazer, meu nome é Glaucia, para quem não me conhece. Esse é um canal sobre catolicismo e atualmente nós estamos falando sobre este livro, As Catequeses de Santo Tomás de Aquino, uma edição da minha Biblioteca Católica. E, recentemente, nós falamos sobre a oração do Pai Nosso. Tem uma playlist no meu canal aqui, vocês podem encontrar, eu vou deixar o link em algum lugar que eu não sei onde coloca, mas eu vou descobrir. Então, pode ser que apareça aqui na tela, se não aparecer aqui na tela, tá na descrição do vídeo. E vocês podem conferir depois a playlist completa falando sobre a oração do Pai Nosso. Todos os artigos, ou seja, todas as frases do Pai Nosso, né? Explicando passo a passo, porque muitas vezes é aquela história. A gente reza e não sabe o que a gente tá rezando. Então, fiz os vídeos com relação às explicações de Santo Tomás de Aquino e explicando as partes do Pai Nosso. E agora nós vamos explicar as partes da saudação angélica, ou seja, da Ave Maria, a oração da Ave Maria. E além desse livro de Santo Tomás, eu vou usar esse livro aqui, que é Maria na Doutrina, também uma edição da minha Biblioteca Católica. É uma das edições mais bonitas que eu já vi, todo dourado. E a gente vai usar ele também falando um pouco sobre a mediação universal de Maria, certo? Então, brevemente, só para a gente entender, esse livro aqui, no capítulo 3, fala sobre a mediação universal de Maria e ele começa trazendo um significado. Vejam, natureza do mediador. Chama-se mediador aquele que se interpõe entre duas pessoas para uni-las, seja em vista de uma reconciliação, seja para obter favores. Para desempenhar essa função, o mediador deve ser aceito por ambas as partes. Quanto mais próximo estiver delas, mais fácil será a mediação. Um exemplo, uma analogia, melhor dizendo, que eu sempre utilizo na catequese, né? Quando eu vou falar sobre Nossa Senhora, muitas vezes a gente se questiona, tá, mas por que a gente reza para Nossa Senhora? Vejam, imaginem o corpo humano, certo? Nós temos como principal órgão, né, o cérebro. Sem o cérebro, nosso corpo não funciona, porque o cérebro manda os comandos para tudo. Se o cérebro parar, tudo para. Então, na vida espiritual, quem seria o cérebro? Deus. Ok. Existe uma coisa que interliga a cabeça com o corpo, o pescoço. Se eu tirar o pescoço, eu morro, né? Se eu tirar o meu pescoço, eu morro. Não tem como eu ficar sem o pescoço. E o que é que acontece? Se eu tirar o pescoço, o cérebro não vai passar as suas funções para o resto dos meus membros. Os membros exercem funções, as funções que o cérebro manda. Só que os meus membros só estão fazendo os movimentos que eu estou fazendo porque o comando do cérebro, o comando do cérebro passou pelo pescoço, pelos nervos do pescoço e atingiu os meus membros. Do mesmo jeito, é na vida espiritual. Nossa Senhora e os anjos, os santos, são igual o pescoço, que nos levam até Deus, que é a cabeça. É o superior de tudo. Meus membros só estão fazendo o que estão fazendo graças ao meu cérebro que está pensando. Do mesmo jeito é na minha vida. Eu só ajo na minha vida de acordo com a vontade de Deus. E muitas vezes esse norte vem através de uma devoção que eu tenho, como por exemplo o Santo Terço. O Santo Terço, eu peço a intercessão de Nossa Senhora. Então, Nossa Senhora está me conectando com Deus. Entendem que é um caminho, do mesmo jeito que o pescoço é um caminho de nervos que conecta o cérebro aos membros? Muito bem. Então, para dar início, nós entendemos, basicamente, resumidamente, por que nós rezamos para Nossa Senhora, porque ela é um caminho que nos leva até Deus. Agora nós vamos entender as partes da Ave Maria, por que nós rezamos tais partes. Porque vejam, como eu falei no começo desse vídeo, muitas vezes nós rezamos e não sabemos o que nós estamos rezando. Se vocês conferirem na playlist do Pai Nosso, vocês vão ficar, tipo, com coisa que... Como assim eu não sabia disso? Entendeu? Porque eu fiquei desse jeito quando eu li.
Aí eu fico, eu não acredito que quando eu tô rezando essa frase, eu tô dizendo tudo isso. Então, do mesmo jeito é na Ave Maria. Nós vamos começar com o primeiro artigo da Ave Maria. Eu sempre divido como Santo Tomás divide no livro dele, né? Em artigos. Os artigos são as partes, são as frases. Então, nesse vídeo, você vai conferir o primeiro artigo da Ave Maria, certo? Então, a gente vai falar um pouco sobre a parte Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Mas antes da gente ir para essa parte, a gente chama saudação angélica porque esse comentário veio do anjo Gabriel, certo? Saudação angélica, saudação do anjo, né? Do anjo Gabriel. E daí, a oração da Ave Maria, ela contém 3 partes. Quais são essas 3 partes principais? 3 divisões, corrigindo e falando melhor. Porque assim, a primeira parte corresponde a uma parte que o anjo Gabriel disse. A segunda parte da Ave Maria foi Santa Isabel que disse, quando Nossa Senhora foi visitar ela. E a terceira parte da Ave Maria foi instituída pela Santa Igreja. Então, vejam, existe essa divisão. 2 das divisões, mais da metade, né? Foi retirado da Bíblia, da Sagrada Escritura. Então, a primeira parte foi o anjo que falou, a segunda parte foi Santa Isabel que falou, e a terceira parte foi a Santa Igreja que instituiu. E essas partes, elas se complementam, elas se completam. Então, primeiro a gente vai entender o primeiro artigo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. O que essa parte da oração quer nos dizer? O que nós estamos falando quando nós dizemos Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo? Então vejam, Santo Tomás destaca que nunca se ouvira falar de um anjo prestar reverência a um homem, exceto depois que um anjo saudou a Virgem Maria. E daí vejam que um anjo prestar reverência a um homem. Como assim prestar reverência? Ave significa uma saudação do inferior ao superior. Ou seja, o anjo presta reverência porque reconhece que Maria é superior a ele. E como assim Maria é superior ao anjo? Nós vamos destacar isso, calma. Vamos com calma. Segura aí o coração. Vejam que uma coisa que nós precisamos destacar é que todas as graças que Nossa Senhora recebeu foi graças ao título de Theotokos. Ou seja, foi graças ao título de Mãe de Deus. Theotokos significa Mãe de Deus, certo? É um dogma de Nossa Senhora, um título instituído. Então, uma verdade de fé. Nossa Senhora é Mãe de Deus. E graças a essa verdade, graças a ela ser Mãe de Deus, advém todas as suas outras graças. Como, por exemplo, ser imaculada, não ter pecado original. Maria não tem pecado original porque ela é Mãe de Deus. Simples. Todas as outras graças que Maria teve foi graças ao título de Mãe de Deus. Todas. Todas, todas, todas. Então, a fonte das graças da vida de Maria é ela ter sido Mãe de Deus. Então, veja. Graças a esse título que lhe foi concedido, Maria ela é destacável no céu e na terra. Ela é superior aos homens e é superior aos anjos. E nós vamos entender o porquê. Porque, primeiro, o anjo ele é superior ao homem em 3 aspectos. Primeiro aspecto, dignidade. O anjo é superior ao homem em dignidade, porque o anjo possui uma natureza espiritual e o homem possui uma natureza corruptível ou corrupta por conta do pecado original. Anjo não tem pecado original, certo? Segundo aspecto que o anjo é maior do que o homem, dignidade. Ou familiaridade. Acabei de falar dignidade, tô ficando doida aí. Familiaridade. Segundo aspecto que o anjo é maior que o homem, familiaridade. O anjo é íntimo de Deus como um assistente, diferente do homem, que é como um estranho afastado de Deus pelo pecado. Então vejam, Glaucia, mas o homem não é mais semelhança de Deus, como é que a gente é afastado de Deus?
Nós somos afastados de Deus graças ao pecado original. Porque o pecado significa morte e morte significa se afastar de Deus. Não, mas quando a gente não morre, a gente não vai para o céu, não vai viver a beatitude de Deus. Morte que eu me refiro é a morte da alma, é a morte espiritual. Ou seja, quando nós pecamos, nós nos afastamos por completo de Deus. Isso significa morte. E daí, por esse motivo, nós não temos tanta intimidade quanto o anjo que tem intimidade com Deus. E convinha que o homem reverenciasse o anjo como alguém próximo e íntimo do rei. Ou seja, o nosso anjo é o nosso pescoço, é o nosso assistente, que nos leva até Deus, certo? E, ademais, o anjo é superior ao homem em plenitude. Terceiro aspecto, plenitude. Como assim? O que significa plenitude? Os anjos se destacam, pois participam da luz divina em sua máxima plenitude. Ou seja, o anjo está vendo Deus face a face o tempo todo. O anjo está vivendo na beatitude eterna com Deus. Nós ainda não. Nós estamos caminhando para uma vida santa, para conseguirmos viver essa beatitude, certo? Vivermos a luz divina. E qual o sentido do anjo reverenciar Nossa Senhora se Maria era humana? Se Nossa Senhora era humana? Vejam que Maria, ela foi superior tanto aos anjos quanto aos homens. E Maria foi superior nessas três características, nestes três aspectos. Ela foi superior em dignidade, em familiaridade e em plenitude. E a gente vai entender isso um pouco agora. Vejam, Maria ela foi maior em dignidade, superando aos anjos quanto à pureza, porque ela era pura em si e ela buscava pureza para os outros também, certo? E fazendo referência à questão da dignidade, o homem e mulher, né? O homem, quando eu falo homem, eu estou me referindo a homem e mulher. Então, o homem, ele, em Gênesis, voltando um pouquinho na Bíblia, primeiro livro da Bíblia, em Gênesis, o homem recebeu 3 maldições. Qual foram essas 3 maldições? Quando Adão e Eva comeram do fruto proibido, né? E pecaram, eles receberam 3 maldições. E a primeira maldição foi que a mulher conceberia com corrupção, carregaria com sofrimento e daria à luz com dor, ou seja, as dores do parto, né? Só que a Virgem Maria, ela foi poupada de tudo isso. E Santo Tomás destaca Isaías 35, versículo 2, certo? E daí, segunda maldição que o homem recebeu foi que comeria o pão a partir do suor do seu rosto. Só que a Virgem Maria foi poupada, pois, segundo o apóstolo, as virgens estão livres dos cuidados deste mundo e se dedicam apenas a Deus. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 34. Terceira maldição que o homem recebeu. Tanto o homem como a mulher retornariam ao pó. Só que a Virgem Maria, ela foi assunta ao céu em corpo e alma. Nossa Senhora não morreu. Nossa Senhora foi assunta ao céu em corpo e alma. Então veja que só nesse primeiro aspecto, Maria é grandiosa e superior a tudo isso. Ao homem e ao anjo, né? No quesito de pureza. Além disso, o segundo aspecto que Nossa Senhora é maior do que os homens e que os anjos é a familiaridade. O Senhor está na Virgem Maria de uma maneira distinta daquela que está no anjo, pois ela está com o Senhor Pai, Senhor Filho e Senhor Espírito Santo. Veja, Nossa Senhora com a mãe de Jesus. Jesus é quem? Deus. Certo? Nossa Senhora concebeu do Espírito Santo. Nossa Senhora é considerada esposa do Espírito Santo. Então, a união, não existe uma união mais perfeita do que essa, minha gente. Não tem como a união do anjo ser maior que Nossa Senhora, que foi mãe de Deus que se encarnou. Entenderam? E daí, Nossa Senhora também é maior em plenitude, que é o terceiro aspecto. Vejam que ela é maior do que em qualquer anjo, porque o que é a plenitude que a gente viu aqui? A plenitude que os anjos se destacam é participar da luz divina, ver Deus face a face. Tá, mas como que Nossa Senhora é maior que os anjos e Nossa Senhora viveu aqui na Terra? Qual a lógica?
Veja que Nossa Senhora é grande em plenitude, maior em plenitude, porque ela é cheia de graça. Como assim? Ela é cheia de graça em relação a três aspectos que Santo Tomás destacou. Primeiro, sua alma já possuía toda a plenitude da graça. Porque vejam, a graça nos é dada para fazermos o bem e evitarmos o mal. E Nossa Senhora teve a graça mais perfeita. Cristo é a única pessoa Deus, né? Que supera Nossa Senhora. Porque assim, Jesus, ele foi maior dentre todos os homens e ele só não foi igual a nós no pecado. Fora isso, Jesus foi igual a nós. Só que, tipo assim, Cristo ainda supera Nossa Senhora. Isso é um motivo que nós não adoramos Maria e não colocamos Nossa Senhora no lugar de Jesus, porque nós reconhecemos que Cristo ainda é maior que ela, porque Cristo é Deus. Porque também Cristo, ele foi concebido e nasceu sem o pecado original. Nossa Senhora foi concebida no pecado, mas não nasceu dele. Ficou confuso agora, né? Mas calma, vai dar certo. Porque vejam, quem foram os pais de Nossa Senhora? Foram Santa Ana e São Joaquim. Santa Ana e São Joaquim foram humanos como nós, certo? Então, eles conceberam do pecado original. Só que vejam, Deus deu a graça a Santa Ana a conceber Nossa Senhora. Ok, Santa Ana teve Nossa Senhora, só que Nossa Senhora não nasceu do pecado, porque Nossa Senhora, ela já estava reservada desde o início da criação a ser mãe de Deus encarnado. Então, Nossa Senhora, ela não nasceu do pecado original. Nossa Senhora nasceu imaculada. Agora, Nossa Senhora foi concebida. O que significa isso? Nossa Senhora nasceu de uma mulher que foi pecadora. Agora, quem nasceu de Nossa Senhora, né? Já foi Jesus. Então, Nossa Senhora não podia ter pecado. Ela não poderia ter vindo ter nascido com o pecado original. Entendeu? Só que os pais de Nossa Senhora foram humanos como nós e tiveram pecado original. Acho que deu para entender, né? Ficou meio confuso agora, mas deu para entender, porque é Santa Maria aqui. Mas, enfim. E além disso, duas coisas destacadas, Santo Tomás de Aquino diz também, é que a alma de Nossa Senhora transbordava ao corpo por estar tão cheia de graça. Eu achei tão bonito isso quando ele li. E além disso, Nossa Senhora difunde graças para todos os homens. Então, basicamente, a primeira parte, né, da oração da Ave Maria é isso, certo? Nos próximos vídeos eu vou trazer para vocês o artigo 2 e o artigo 3. Então, se vocês gostaram, se inscreva aqui no canal para não perder mais nenhum vídeo. Clica no gostei para me ajudar, viu? E se vocês quiserem conferir também da oração do Pai Nosso, tá uns vídeos muito completos lá. Espero que vocês gostem. E também eu espero vocês no próximo vídeo. A gente se encontra lá falando sobre o segundo e o terceiro artigo da oração da Ave Maria. Tchau, galera. Até a próxima.